As bactérias são seres muito pequenos que não podem ser vistos a olho nu. Elas vivem agregadas formando colônias com milhões de indivíduos. As colônias, sim, são visíveis sem uso de aparelhos. Exatamente por serem pequenas e simples, as bactérias se multiplicam em alta velocidade. Muitas delas, conhecidas como germes, são prejudiciais à saúde do homem, pois podem causar inúmeras doenças. Elas se encontram por toda parte, e há milhares delas no ar, na água, no solo e inclusive em nossos corpos. Contudo, nem todas são maléficas. Há aquelas que desempenham papéis extremamente úteis para as muitas formas de vida, inclusive para os seres humanos. No caso de plantas como ervilhas, por exemplo, existe um benefício. Colônias de bactérias habitam as raízes no interior de pequenos nódulos. Essas bactérias ajudam no crescimento através de fixação de nitrogênio da atmosfera, transformando-o em um composto que as raízes absorvem. A bactéria da hanseníase se disfarça de vírus para enganar o sistema imunológico e se espalhar com maior facilidade pelo corpo humano. Conhecida no passado como lepra, a hanseníase é uma doença de pele contagiosa, principalmente por saliva e secreções das vias aéreas, que pode também atacar o sistema nervoso periférico, os olhos e até outros órgãos. A bactéria responsável pela hanseníase libera partes de seu DNA ao infectar a célula de alguém. Normalmente, ao identificar um material genético estranho, o sistema imunológico ativa o sistema de defesa do corpo. Mas é aí que encontra o segredo da hanseníase. Como a liberação de DNA dentro da célula é um comportamento comum em infecções virais, quando a hanseníase finge que se trata de uma infecção viral, o combate à doença é feito de maneira errada. A hanseníase prepara aquele ambiente como se tivesse a capacidade de reprogramar o meio intracelular, tornando-o um nicho favorável à sua proliferação. Em geral, quando um tipo de resposta imunológica é ativado, outras modalidades são inibidas. Por isso, ao tentar se defender de um vírus, o corpo fragiliza as barreiras contra as bactérias. A resposta do sistema imunológico é enviar enzimas para tentar quebrar o DNA viral que se encontra nas células. Mas como as bactérias têm uma parede espessa, a presença dessas enzimas não faz nem cócegas nela. Assim, o vírus da hanseníase engana o corpo humano, assim conseguindo se espalhar mais facilmente dentro do corpo, e assim se proliferando facilmente. E assim a infecção da bactéria se torna um fato inevitável. Mas, mesmo o fato dessa doença enganar seu corpo e se proliferar facilmente, hoje em dia há tratamentos que, em torno de 6 a 12 meses, eliminam totalmente essa bactéria do seu corpo. Uma das formas mais utilizadas são por antibióticos de múltiplas ações, que é feito em um regime ambulatorial. A bactéria da hanseníase, ou mais conhecida como lepra, é somente uma das milhares de bactérias que existem no mundo, mas ela é uma das únicas bactérias que conseguem enganar nosso corpo e nosso sistema imunológico, e assim se proliferando com facilidade dentro do corpo humano. Mas a hanseníase tem andado pelo mundo há muito tempo. Já no século 6 a.C., já havia referências da temida doença. Acredita-se que a doença tenha surgido no Oriente e se espalhado pelo mundo por tribos nômades ou por navegadores, como os fenícios. Também conhecida como mal de Lázaro, antigamente a enfermidade era associada ao pecado, à impureza, à desonra. Por falta de um conhecimento específico, a hanseníase era muitas vezes confundida com outras doenças, principalmente as de pele e venéreas. Daí o preconceito em relação ao seu portador. A transmissão da doença pressupunha um contato corporal, muitas vezes de natureza sexual e, portanto, pecaminosa. E somente em 1873 a bactéria causadora da hanseníase foi identificada pelo norueguês Alvar Hansen. E as crenças que a doença era hereditária, fruto do pecado ou castigo divino foram afastadas. Então, quando os infectados com lepra não eram enviados para leprosários e excluídos da sociedade, os doentes não podiam entrar em igrejas, tinham que usar luvas e roupas especiais, carregar sinetas ou matracas que anunciassem sua presença, pois ninguém queria um leproso por perto. E com o intuito de combater a lepra no Brasil, no século XX, em 1925 foi criado o leprosário São Roque, uma pequena cidade isolada que era referência em acolhimento de leprosos.
O leprosário São Roque foi construído por uma medida do governo que queria afastar os leprosos das grandes cidades. E assim o leprosário foi criado numa cidade isolada, a cidade de Deodoro, hoje em dia Piraquara, que era isolada de grandes cidades na época.